Oiê, eu sou a Bela, você tá bem? Se não tiver, já deixa um comentário aqui que eu vou orar por você. Vinheta! Você já ficou esperando uma coisa que Deus prometeu em algum momento e pensou, tá, talvez precisa dar uma ajudinha aqui? Não é descrença, você acredita na promessa, você ora, você confia, só que o tempo passa e nada acontece. E aí bate aquela voz bem razoável, bem sensata, bem de boa intenção. Deus ajuda quem se ajuda, talvez seja a hora de eu agir. E aí você age. Com fé, inclusive, sem perceber que cruzou uma linha muito tênue entre fé ativa e controle disfarçado de fé. Ai. Hoje a gente vai abrir Gênesis 16, história de Sara e Agar. Vamos lá? Mas antes, eu preciso te contextualizar. Sara não era uma mulher fraca ou sem fé. Era uma mulher que esperou muito e que, num momento de cansaço, decidiu resolver. Abre a Bíblia aí comigo. Se você não tiver com ela, vai pegar. Vou ficar aqui esperando. Põe pausa, vai lá. Vou esperar. Pegou? Então bora. Antes de abrir o capítulo 16, preciso te dar o contexto porque ele muda tudo. Vamos lá. Lá no capítulo 12, Deus apareceu para Abraão e fez uma promessa. Eu farei de você uma grande nação. No capítulo 15, Deus renova essa promessa e diz que Abraão teria um filho, um herdeiro de verdade. Quanto tempo passou entre a promessa e o capítulo 16? Pelo menos uns 10 anos aí. 10 anos de espera, de fé, de continuar acreditando. Agora, abre em Gênesis 16, versículo do 1 ao 4. Vamos ler. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. 10 anos de espera, e Sara tomou uma decisão que fazia todo sentido culturalmente falando. Na época, era prática comum uma esposa dar sua serva ao marido quando não conseguia ter filhos. Gente, ainda bem que eu não nasci nessa época. Eu ia matar o marido e a serva. Sara não estava inventando algo absurdo. Pra mim tava, né? Mas na cultura da época não tava. Ela tava só seguindo o que todo mundo ao redor dela fazia. E esse é o primeiro sinal da armadilha do controle. Ela quase sempre parece razoável, parece até a coisa certa a se fazer. Reparem uma frase no versículo 2. Talvez por meio dela eu tenha filhos. Sara não abandonou a promessa de Deus. Ela só tentou escolher o caminho pela qual ela chegaria. Esse é o detalhe que separa a fé do controle. Não é o destino, é quem está no volante. Presta atenção. Como a armadilha do controle aparece nos dias de hoje, então? Você sente que Deus prometeu algo para você. Seja um filho, um casamento, uma cura, um projeto, uma virada financeira, e você ora, você confia. Mas o tempo passa e você começa a sentir que precisa fazer alguma coisa. Não que Deus não vá cumprir, mas talvez você precise ajudar no processo. E aí, você força uma conversa que não era a hora. Toma uma decisão sem orar, porque parecia óbvio. Dá um passo que não foi confirmado só porque a espera estava pesada demais. Ai, ai, ai. A intenção é até boa. A fé estava lá, mas você assumiu o volante. E o texto mostra o resultado disso. Agar engravida. E imediatamente começa um conflito que dura até hoje, literalmente. Isaac e Ismael são os ancestrais de povos que vivem em tensão há milênios. O que Sara fez num momento de impaciência gerou consequências que ela nunca imaginou. Controle não resolve, ele só complica. Vamos ler os versículos 5 e 6. Bora lá. Então, Sarai disse a Abraão: Seja sobre você a afronta que é feita sobre mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, e ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão responde a Sarai: Você continua a ter o controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Isso aqui é sério demais. Sara tomou uma decisão, ela mesma propôs o plano. E quando as consequências chegaram, a primeira coisa que ela fez foi apontar o dedo para o marido. Isso não é fraqueza de caráter de Sara, é um padrão humano.
Quando a gente toma o controle e o resultado não é o que esperava, a dor precisa ir para algum lugar. E muitas vezes vai para a relação. Quantas brigas no casamento não começam assim, gente? Você tomou uma decisão que parecia certa, deu errado e agora tem alguém para culpar. Ou você mesma que carrega o peso disso sozinha, com culpa e vergonha. O controle só não cria o problema, ele cobra o preço depois. Mas Deus não abandonou ninguém nessa história. E aqui eu preciso te contar a parte que mais me surpreendeu nesse texto. Agar fugiu, uma serva grávida, sozinha no deserto. E olha o que acontece nos versículos 7 a 9. Posso ler? Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Segur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Deus foi atrás de Agar, a que estava no meio do caos que Sara criou. Ele não ignorou as consequências do erro, ele entrou nelas, para poder agir. Isso me diz algo muito importante. Quando a gente toma o controle e cria uma bagunça, Deus não cruza os braços e fala: foi você que quis, foi você que fez. Ele entra, ele redime e ele continua. E Sara, ela também não foi abandonada. Anos depois, no capítulo 21, Sara carrega Isaac no colo. A promessa original se cumpriu, pelo caminho certo e no tempo certo. Então, como você identifica se está na armadilha do controle agora? Primeiro sinal: você está tomando decisões com a pressa que você não sentia antes. A espera ficou pesada e agora tudo parece urgente. Segundo sinal: você está justificando muito uma decisão. Quando a paz de Deus está num caminho, você não precisa convencer tanto a si mesma de que é certo. E o terceiro sinal: você está tomando decisões que envolvem outras pessoas sem orar com elas. No casamento, isso é especialmente perigoso. Sara não perguntou para Abraão o que Deus estava falando com ele. Ela chegou com um plano pronto. E o que você faz quando percebe que já entrou nessa armadilha? Você para, você admite, você volta para conversar com Deus sem tentar consertar o que você criou sozinho. Porque ele já está envolvido, você só precisa parar de correr na direção errada. Então, dito isso, é claro que ia ter um desafio na semana. Quero que você ore, pense em uma área da sua vida onde você está com pressa, que Deus não confirmou. Pode ser uma decisão pendente, um relacionamento ou algum projeto. E essa semana, antes de dar o próximo passo, você para e pergunta: isso sou eu tomando o volante ou é Deus abrindo o caminho? Se você precisar de 3 parágrafos para se convencer de que é Deus, provavelmente não é. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra, Pai. Obrigada pela Tua palavra que se renova a cada manhã, Senhor. Pai, que nós possamos aguardar no Senhor todas as vezes que nós quisermos assumir o controle. Pai, nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos dê graça, Pai, e sabedoria, Pai, para agir. E que nós não venhamos, Pai, fazer as coisas com as forças dos nossos braços, achando que nós sabemos de todas as coisas, mas que nós possamos sempre levar no Senhor, Pai, e que o Senhor possa nos direcionar para cumprir o plano perfeito nas nossas vidas. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, compartilha com uma amiga que você sabe que está com o pé no acelerador agora, sem ter confirmação de Deus. E é isso, eu te espero na próxima quarta-feira, não com fé de vitrine, com fé de vida real. Um beijo e até lá. Tá terminando!